do interior, né? Sem essas amarras da tecnologia. Tomou muito banho no Rio Paraguai? Não, banho no rio, jogar bola, estroncar o dedo, jogar bola descalço, rua sem asfalto. Então tem uma infância assim muito, muito boa, né? De boas e belas recordações. Estudei sempre em escola pública, né? Sempre teve uma vida do ponto de vista financeiro muito difícil, né? Mas feliz, né? Estudei sempre em escola pública e chegou um belo dia, Mariana, essas coisas que a vida cada detalhe, né, de que você toma uma decisão. Na verdade, com 14 para 15 anos, eu cheguei e falei pro meu pai, eu quero ir embora, quero tentar minha vida. Nem sabia o que eu queria, para falar bem a verdade, né? Não tinha a mínima ideia do que... Mas eu achava que eu tinha que buscar novos caminhos e encarar. Meu pai não tinha condição financeira, né? E de me bancar aqui, pagar estudo. Então, eu sempre joguei futebol muito bem, né? Meu pai foi atleta profissional, então eu sempre joguei futebol. Seu pai foi atleta profissional? Foi. Jogou no tempo do estado do Mato Grosso ainda, quando o corumbaense chegou a ser campeão estadual no 1973. Ele foi um grande craque, Edson Duarte. E eu, né, peguei um pouco desse sangue dele, sempre joguei futebol muito bem. E aí consegui uma bolsa de estudos aqui, né? Tinha uma pessoa, minha tia, que trabalhava no Dom Bosco, à época era uma escola modelo. E só que para estudar lá tem que ter muita grana. Muita bala, muita grana, eu não tinha nenhuma. Então, mas consegui uma bolsa de estudos, né? O Dom Bosco tinha muito esporte, sim, né? Tinha time sim, de futebol, sim. Basquete, então, vôlei. Basquete também. Então, assim, aí consegui essa bolsa. Falei, meu pai, olha, você vai pagar escola, né? Morava no pensionato, vim pra cá. Ele falou, você vai, tem certeza? Falei, tem. E, Mariana, é o seguinte, como muito corumbaense fez na época, viemos pra cá, né? Pegamos o trem, viemos pra cá, moramos no pensionato, quarto com 6, beliche, tudo, aquela muvuca danada, sorteio do bife 2 vezes por semana. E, cara, eu vim pra cá, né? Nos primeiros meses foi muito difícil, porque sem Corumbá, conhece todo mundo, amizade. E o problema é que eu vim uma escola, né? Com nível de renda muito maior do que o meu, quer dizer, eu cheguei lá, nos primeiros meses foi difícil, né? Naquela época eu não tinha... Saudade de casa. Pô, é que essa coisa é do século XXI, né? Bullying, não existia aquilo. Rapaz, imagina eu chegar numa escola, que à época, uma escola, digamos, da elite, e eu vim pra cá, tinha um casaco, que era um casaco lá da escola do Santa Teresa, um casaco amarelo. Cheguei e não tinha aquelas roupas, os caras tudo bem vestidos. Cara, que me sacaneavam, né? Não só pela roupa, pelo sotaque de corumbaense, enfim. Cara, chegou 3 meses, o primeiro feriado que teve lá do Semana Santa, pegamos o trem, fomos pra Corumbá. Falei, pai, não quero mais não. O povo sacaneando, não quero mais saber daquele negócio de Campo Grande não, aquela escola. Ele olhou pra minha cara, você vê como é que é, né? Ele falou pra minha cara, falou, você não quis ir? Eu falei, quis, então você não vai voltar, você se vira, encara. Então, assim, e foi muito bom, né? Foi muito bom porque isso me sacudiu, né? Eu comecei a trabalhar até para poder me bancar aqui com 16 anos de idade. E comecei a fazer amizades, porque o esporte, né, Mariano, abre portas, né? Sempre integra, foi assim, né? Integra. Então, logo isso passou. Aí, os caras me sacaneavam eles também. Então, enfim. Então, começou uma história aqui, né, da minha vida profissional, e eu acho que isso é muito importante, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, com 16 anos, já com carteira assinada, e eu sempre, assim, eu não sabia exatamente o que, mas eu sempre falava, não sei porque que eu falava uma frase, eu não quero ser mais um na multidão. Nem sabia o que isso significava, mas assim, eu acho que essa fase da minha vida, ela me deu muita resiliência, né? Capacidade de enfrentar dificuldade, de cair, de levantar. Porque teve amigo meu que veio para cá e desistiu, falou, não quero não, né? Longe de casa, longe de pai e mãe, ficar num quarto, num pensionato, república, com um monte de gente. E não é sacanagem não, era... até porque o dinheiro que tinha que pagar o pensionato era curto, então era assim, era bife 2 vezes por semana, o resto era macarrão com salsicha, enfim. Mas assim, eu guardo uma recordação muito boa disso. Acho que isso me deu
capacidade de depois... Essas coisas seguir. preparam a gente para a vida, né? Sim, eu acho que é um problema que a gente acaba tendo. Claro, cada geração é uma situação. Hoje, né, que você tem uma geração com uma resiliência muito baixa, uma capacidade pequena de enfrentar dificuldade, né? Porque hoje, assim, é tudo muito blindado, né? Você não pode, né? Estou dizendo, claro, nós evoluímos, mas eu acho que a gente tem que criar os nossos filhos. Eu procurei criar os meus aqui, assim, tenho 2, para o mundo, né? Porque, cara, dificuldade você vai ter. Se toda hora tiver papai e mamãe do lado, você não aprende a se virar sozinho. Então, acho que isso me deu, né, uma capacidade de enfrentar a dificuldade muito grande, porque foi um período complicado de quem sai de uma cidade interior, vem para a capital, numa escola de pessoas de condições financeiras E o nível elevadas. de conhecimento era diferente, né? Completamente. Até você se adaptar ao estudo, o ritmo do estudo. Sim, completamente. Então, assim, você tinha que... E assim, né, eu acho que quando você tem uma perspectiva, você tem objetivo, você vai superando, né? Você vai... leva a porrada aqui, cai, levanta. Então, assim, eu sempre digo, acho que sempre tive isso na minha cabeça, né? Que filho, eu tenho uma relação muito boa com meus 2 filhos, são advogados, que a gente tem que criar para o mundo, né? Chega um certo momento que eu falo que filho tem prazo de validade para morar com o pai e com a mãe, por mais que a relação seja boa. A melhor coisa, o filho... Né? Sair, né? Tem que sair. Acho que isso é... Tocar a vida por conta. Acho que a gente precisa ser o porto seguro no caso de necessidade, até para a gente não perder definitivamente o vínculo. Mas eu também penso assim, filho, depois de uma determinada idade, tem que se... Não, você tem que... Ele tem que ser, lógico, os pais sempre serão o porto seguro dos filhos, mas eles têm que voar um pouquinho, eles têm que sair, conhecer, né? Eu acho que isso eu aprendi. Eu sou muito grato a meu pai e minha mãe, porque me deram, né, mesmo uma família de origem humilde, né? Então você vê que a educação não tem a ver com grana. Paulo, me diz uma coisa, e o futebol? Porque há muitos jovens, muitos adolescentes que são bons de bola, eu nunca fui. Mas, eu assim, achei agora que você ia falar que era. Eu ia ter que desmentir ao vivo. Mas teve uma época que eu joguei futebol. Eu tinha uns 14, 15 anos, comprei uma bola de capotão. A prestação da Primorosa... Você era dono da bola, eu era o dono da bola. Já não é um bom indício. Chegava com a bola embaixo do braço e ficava só esperando. Aí eu jogava em todas. Quando eu ficava bravo, pegava a bola e ia para casa. Eu nunca fui dono da bola. Mas é isso, o craque era sempre o primeiro, o craque era o que escolhia, né? O craque era o que ficava, esse é meu, tal, escolhia o time. Eram os 2 craques que montavam o time. E o dono da bola tinha que jogar sempre, né? Então exatamente. Mas isso durou pouco, que a bola logo furou, deram um jeito de acabar com a bola. Mas quando é que o futebol deixou de ser interessante, que você seguiu uma outra carreira? E tem a presença do meu pai de novo, né? Eu claro, pelo meu pai, acompanhando a vida dele como jogador, como atleta profissional, eu sempre que falei, eu quero ser jogador de futebol, a primeira coisa que me veio à cabeça. E aí, quando eu vim estudar aqui com 14 para 15 anos, eu fiz um teste, né, na época no comercial, né, e passei no teste. E você vê como é que é, né? Meu pai, apesar do pouco estudo, ele tem uma sabedoria de vida muito grande. E essa história se repetiu com meu filho depois. Eu cheguei, passei no teste e falei para ele, pai, eu passei no teste lá, eu vou treinar de manhã à tarde, o que você acha, né? E aí vai ter um pouco de dificuldade para estudar. Cara, você vê, né? Ele chegou para mim, Paulo, meu filho, bicho, larga a mão disso. Vai estudar. Quer dizer, ele mesmo, que era um atleta profissional, cara, falou, né? E eu, assim, eu segui. Interessante que essa história sempre deu com o meu filho mais novo, o Lucas, que é muito bom de bola, o Rafa também, o mais velho, mas o Lucas é o craque da família, habilidoso, canhoto. Ele chegou a fazer, inclusive na época, com o Rodrigo Terra, que é torcedor do Fluminense, arrumou para ele fazer um teste no Fluminense. E aí deu problema de documentação e ficou naquele. E gozado, o Lucas fez a mesma pergunta para mim, né? Pai, e aí, a pergunta que eu fiz pro meu pai, meu filho fez para mim. E aí, o que você acha? Falei,
Depende de você, mas, cara, acho que segue teu estudo. E aí ele se formou, abdicou, e aí foi fazer pós-graduação, hoje é advogado, empresário, assim como o Rafa também, o mais velho. Então, mas eu nunca deixei a paixão, acho que essas coisas têm que acontecer, sabe? Quem acontecer, não sei, né? Mas eu não me arrependo disso, né? Mas o esporte é algo que sempre caminhou comigo a vida inteira. O esporte dá o espírito de equipe, ensina a trabalhar em equipe, mostra a hora que você tem que você é o principal, tem que saber a hora que você tem que baixar a cabeça. Dá noção do coletivo. Ensina a ganhar, ensina a perder. Então, até hoje, né? Eu continuo, né? Apesar já dos anos passados, mas ainda jogo futebol, pratico esporte, corro, né? Vou na academia, assim, eu tenho a vida inteira, assim, eu acho que eu pratico esporte desde que eu me entendo por gente, né? Então o esporte sempre fez parte da minha vida e eu acho que vai fazer até o fim da minha vida, porque é uma coisa que claro, você vai se adaptando ao tempo, à idade, mas eu continuo, né, praticando esporte, me cuido, né, muito, porque eu acho que é uma questão de saúde, né, o mais importante na vida. O esporte, ele traz isso pra gente. Então e me abriu portas, viu? Depois que eu me formei em economia, meu primeiro emprego foi, que eu falei, antes de me formar com 16 anos, o esporte me abriu portas, eu jogava bem futebol, o chefe já olhava com um olhar diferente para mim, já quebrava o galho, então, isso aí me abriu no meu primeiro emprego, que foi num banco, depois na cooperativa. Eu lembro da primeira vez que eu vi você na equipe de transição do governo Zeca, perguntei quem que é o rapaz. Aí alguém falou assim, é o Paulo Duarte, ele está sempre no time dos secretários. Sempre. Sempre está jogando no time. E falando nisso, vamos progredir um pouco. Como é que você se formou em economia para depois passar no concurso, para você ir para o Estado? Como é que foi? Quando é que você... Como eu disse, eu sempre comecei a trabalhar muito cedo, então eu trabalhava o dia inteiro e aí fiz faculdade à noite, né? Me formei em economia, mas sempre trabalhando durante o dia. Então trabalhei um pouco tempo no banco, na época era o Financial, que não existe mais, trabalhei na Cotrijuí, uma cooperativa também que me deu uma bagagem muito boa, um aprendizado muito bom. Fiquei 3 anos e aí fiz economia. E logo que eu me formei, né, em economia, entrei. Passei no concurso da Secretaria de Fazenda com, na época, 21 anos, né? Primeiro como agente tributário à época, né? E depois, em seguida, teve outro concurso, fiscal de rendas, que hoje é o auditor, né? Então, entrei muito cedo, né? Tanto é que eu completei meu tempo só de Secretaria de Fazenda 35 anos, quando me aposentei, mais 4 do setor privado, então tinha de concurso público, contribuição quase 40 anos, né? Porque eu comecei muito cedo. Então eu me formei primeiro, né, em economia, e fiz o concurso, aí tenho pós-graduação em gestão pública, e sempre gostei dessa área, né, da economia, de números, sempre me fascinou, né? E fiz economia naquela época de inflação alta, né? Então isso sempre é uma coisa que me chamou a atenção. Então e aí entrei na Secretaria de Fazenda, né, que eu tenho uma história muito grande lá, de ter começado aí imposto fiscal, depois a Genf, antes de ir para Campo Grande, e ocupei aí praticamente todos os cargos dentro da Secretaria de Fazenda depois, né, com de diretoria. Fui superintendente na época, quando o Zeca ganhou a eleição, né, e não o conhecia pessoalmente, só de vista. E aí, à época, ele me chamou para ser superintendente de administração tributária, que era o segundo cargo da Secretaria de Fazenda, né? Na época veio o Paulo Bernardo para ser secretário. E 2 anos depois, o Paulo Bernardo voltou para Brasília, né? E eu assumi como secretário de Fazenda. E aí começou, né? Ainda não imaginava que fosse entrar na política, porque era uma função técnica ainda, secretário de Fazenda. E a partir daí, né, fui chefe da Casa Civil, fui secretário de obras, e aí que me candidatei pela primeira vez a deputado estadual. Mas assim, a minha origem, né, Mariano, ela sempre foi uma origem técnica, né? Acho que eu preservo isso, mesmo
tendo entrado no mundo político, eu sempre procuro me preparar, conhecer dos temas. Eu acho que isso faz uma diferença. Eu não sou um político profissional, né, eu não sou de família tradicional da política, então eu sempre procurei aliar, né, o traquejo político com o conhecimento técnico. Eu acho que isso digamos, é o que o país, que está acontecendo no mundo, né? Você pode ver hoje as figuras que ocupam, você pega aqui no estado, o governador nosso, Eduardo Riedel, ele é exatamente isso, né? Ele é um cara que não tinha um mix. Mas ele tem um profundo conhecimento técnico e adquiriu a habilidade, o conhecimento político, mas aquilo que dá, né, o alicerce a ele para governar um estado como o Mato Grosso do Sul é a bagagem, um conhecimento técnico que é fundamental, né, para tomar decisões. Então, acho que eu sou daqueles que você tem que aliar o conhecimento técnico com a política, né? As duas coisas têm que andar juntas. Paulo, antes de falar da política, de como foi esse negócio todinho, diz uma coisa: quando você foi convidado para assumir a Secretaria de Fazenda, o garoto que saiu de Corumbá aos 14 anos, que veio morar, tentou voltar, ficou com medo, venceu, cresceu, passou tudo isso. Passou na sua cabeça um filme da onde você veio? Porque ser secretário de Fazenda não é pouca coisa. É muita coisa dentro da estrutura do Estado. Passou esse filme quando você veio, a República, os amigos? Sem dúvida. Assim, porque, dizer assim, né, chegar aqui, né, da onde, por exemplo, porque a gente, quando é de uma origem humilde, você fica assim, chegar lá é só para quem já nasceu em berço de ouro, então você não imagina que você consiga né, ocupar os cargos, conhecer as pessoas que eu conheci na vida, conhecer praticamente todo o país, né? Realmente passa um filme assim, e mais assim, de gratidão, ao invés de, né, eu acho que porque eu sempre me refiro à minha origem, porque eu acho que isso é uma coisa fundamental. Você não esquecer da tua origem, porque se o cara vai lá, ocupa um cara, começa a se achar, entendeu? Não, ele tem que ver de onde veio, as pessoas que o ajudaram, né? Porque, claro, eu devo ter algum mérito, sim, mas e as pessoas que me estenderam a mão, que me ajudaram, as equipes que trabalharam comigo, né? Quando eu falo das pessoas que me ajudaram, a base primeiro que é a família, né? Meus pais, mas assim, pessoas que me estenderam a mão ao longo da caminhada, que eu não me esqueço, né? Pô, Mariano, lembra assim, quando eu morava aqui, mudei para cá, e meu pai vinha já atleta veterano, jogar futebol aqui, cara, eu não esqueço os amigos dele, que, porra, falava assim, via, porque, porra, como era o sorteio do BIC 2 vezes por semana, cara, eu podia ver um churrasco, eu ficava alucinado, pô, o cara assim, me levava pra churrascaria, o amigo dele tinha grana, sabe, esses detalhes, assim, eu não me esqueço. Então, quando eu fui convidado, primeiro para ser superintendente para os ouvintes que estão nos acompanhando e assistindo, da Secretaria de Fazenda, da Administração Tributária, é o camarada responsável pela arrecadação do Estado. É o segundo cargo da Secretaria de Fazenda. Eu falei, cara, mas será que os caras, né? Sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu, o Zé Mané e tal. Então, assim, e uma coisa que eu sempre tive também dentro da Secretaria, eu tive uma boa relação, eu tenho muitos amigos dentro da Secretaria, eu construí isso, né? Então, eu consegui formar uma equipe, eu tenho isso em mim, que eu sei que ninguém faz nada sozinho. Então, as pessoas me ajudaram muito, né? Foi uma equipe muito boa, né? E quando me convidou para ser secretário, realmente falei, cara, esse cara tá maluco, né? O Zeca, quando ele me convidou, cara, eu não tenho, né? Não sou família tradicional, tal, sabe? E aí, só que isso assim, eu sempre fui um cara muito determinado, né? Bom, já que o cara me convidou, o governador me convidou, o governador Zeca me convidou, me deu essa oportunidade, eu vou honrar, né? E aí montamos uma equipe e é muito legal, porque foi uma construção, você acompanhou, você vê como é, passado aí, eu fui secretário de Fazenda, né? Quando comecei como secretário, foi 99 e 2000, final de dezembro de 2000 que o Zeca me convidou para ser secretário. E foi a partir com o apoio dele, obviamente,
que a gente, dentro da Secretaria de Fazenda, com uma equipe muito competente, criamos mecanismos que estão até hoje aí, né? Fundersul, o Fundo de Investimento Social, o Fundo da Cultura, o Fundo de Investimento do Esporte. Quer dizer, e a gente lembra da batalha que foi, que na época do Fundersul todo mundo... Cara, você vê hoje, né? Hoje é a principal fonte de investimento do Estado. Você olha as condições das estradas estaduais hoje, né? Pontes, através de uma ideia que um grupo teve lá atrás, que enfrentamos muita resistência, é natural, né? À época, e hoje é a principal fonte, né, de investimento do Estado, com quase 2 bilhões de reais por ano. Então, assim, foi a época também que a gente teve aquela briga, e você vê como é que é, né? O governador à época de São Paulo era o Alckmin, que é o vice-presidente hoje do meu partido, PSB, aquela briga da questão do gás, né? Que a arrecadação do gás ficava, inicialmente, não ia ficar nada com o Mato Grosso do Sul, né? Nós fizemos um trabalho, né, técnico e político, né? Aí foi o governador Zeca que conduziu o trabalho político, para que mantivesse. Nós brigamos Mato Grosso do Sul, né, com São Paulo. O Alckmin não queria de jeito nenhum abrir mão disso. E nós fomos até o Supremo e conseguimos garantir uma arrecadação para o Estado e para os municípios, que é 25% do ICMS é dos municípios. Então, dependendo do mês, aí são 200 milhões de reais que não ficariam com o Mato Grosso do Sul. Então, acho que é muito bom a gente chegar agora assim, olhar quantas batalhas, né, e enfrentamos, e assim, uma equipe à época jovem, mas que tinha o respaldo, né? Eu acho que isso reconheço sempre, não só a oportunidade que o ex-governador Zeca me deu, mas também o respaldo, né? Porque quando chegar para ele, vamos fazer isso aqui, governador, isso aqui vai resolver, vai viabilizar o Estado. E ele falava, toca o pau, que ela falava que ele usava muito, né? E eu acho que isso, né, para mim, né, olhando hoje aí para essa história, fico muito feliz, mas nada a ver com orgulho, né? Eu sei muito bem de onde eu vi, eu tenho o pé no chão. Eu entendo o que você está dizendo, porque, Paulo, eu sinto... Esse dia o Zeca esteve aqui, o governador Zeca, e eu perguntei para ele, falei, o senhor acredita, o senhor acha que o seu governo criou as bases para o atual governo, para depois de lá para cá? E ele falou desses pontos que você está se referindo. A criação dos fundos, a criação do Bolsa Escola. Eu me lembro até hoje quando o Wander chegou de São Paulo, falando do segurança alimentar, e o Zeca com aquela cara desconfiado, olhando para ele, né, numa reunião, depois que vai lançar o segurança alimentar, que deu as bases para o Bolsa Família hoje, que eu falo que o Mato Grosso do Sul transferiu a tecnologia para o governo Lula depois de como se organizou aqui, toda a batalha que foi. Primeiro era o sacolão do Zeca, era aquele negócio todinho. Sim. E tal. Depois transformou no Bolsa Família, Bolsa Escola e tal. Foi toda uma evolução. Eu sinto isso também. Eu participei do debate, eu acompanhei essas... Sim, você foi presidente do PT. Então, eu sinto isso, pelo menos como o dever cumprido. E assim, a história, né, principalmente no aspecto do campo político, né, algumas coisas demoram para ser reconhecidas, né? E eu tenho certeza, né, que isso é uma coisa que é muito claro. Você parar para pensar, claro, e eu sempre digo o seguinte: cada governador tem a sua contribuição com os seus erros, com os seus acertos. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, não estou dizendo porque eu participei do governo, mas assim, imagine o Estado hoje se ele não tivesse o Fundersul. O que seria do Estado, do Mato Grosso do Sul, sem esse recurso do Fundersul? Ah, mas taxou o produtor. Olha, o imposto ele é caro quando ele não retorna para a população. Então, o Fundersul tem um conselho que administra, ele tem transparência na aplicação desses recursos. E você vê hoje, o Estado, as condições de infraestrutura são outras. Então, eu digo o seguinte, tem que se reconhecer, né, que o governo do ex-governador Zeca, ele realmente tem um legado muito grande, né? Cada um tem o seu. Eu estou dizendo do governo que eu participei dentro, né, que conheço profundamente, né? As bases, não só a base da infraestrutura, que é o Fundersul, mas a base na área social, que depois daquilo lá também nunca mais se deixou de fazer programas sociais, mudaram o nome, né? O nosso tempo lá era Bolsa Família. Dinheiro carimbado, eu me lembro
Eu era superintendente, Paulo Bernardo era secretário, com a Laila Zaran, que era presidente do Conselho de Cultura. Criou-se lá o 0,5% garantidos à época, que nunca se ouviu falar isso para a cultura. O FIE, o Fundo de Investimentos no Esporte também, que você não tinha fonte de recurso. E o outro detalhe importante, né? Quando nós assumimos... Ou seja, nós colocamos o pobre no orçamento. Sim, então assim, era uma coisa que na época, né, novidade, que hoje está se falando de colocar o pobre no orçamento, colocou lá atrás. E outro detalhe, eu sou servidor público de carreira, Mariano. Quando nós assumimos o governo, o governador Zeca ganhou a eleição, em 99 tinha 4 folhas atrasadas. Você imagina que você assumiu uma empresa com 4 meses de salário atrasado? Foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que isso, né, é importante dizer aqui, porque tem pessoas que nem se lembram mais disso. Porque depois daquela época, nunca mais se ouviu no Mato Grosso do Sul falar em salário atrasado. E era comum. Eu era servidor público. Sou servidor público de carreira. Então, assim, e outra coisa, né, que aí foi uma decisão do governador Zeca, que os técnicos, a gente pensava assim, bom, vamos organizar aqui o Estado, aumentar a arrecadação e ir pagando gradativamente as folhas atrasadas e não atrasar as nossas. Mas o governador tomou a decisão que pagasse tudo em um ano. Então foi um esforço hercúleo, uma dificuldade muito grande, porque, você imagine, nós pagamos no primeiro ano, em 99, quando o Zeca assumiu a eleição, as 13 folhas do governo dele, os 12 meses, mais o 13º e 4 atrasados. Quer dizer, foram 17 folhas de pagamento em um ano. Então, realmente, eu fico feliz de poder ter participado desse momento histórico, né? Eu acho que é histórico porque ficou um legado e servidor público que entrou, né, depois disso, se contar hoje... Como é que você pensa que é um... Quinto dia útil, vai lá no banco... Não, tá... não antes do que deu. Como é que você... Imagine hoje você ficar 4 meses sem salário. Como é que você faz para comer? Então, assim, foi endividamento de todo mundo, uma dificuldade. Eu tinha comprado uma moto de segunda mão e não conseguia pagar a prestação. O cara entrou com ação judicial contra mim, porque eu não pagava as prestações. O nome dele foi pro SPC. Eu fui na época também. Eu me lembro que o juiz, quando foi, eu falei pro juiz, doutor, eu sou servidor público, eu não estou recebendo, por isso que eu não estou pagando. O juiz me deu mais prazo para me pagar a moto. Você imagina, todo mundo, né? Eu mesmo, fui pro SPC, todo mundo, não tinha como. Então, acho que foi um momento muito importante, acho que é um marco, né, no Mato Grosso do Sul, né, e com certeza é um legado que vai ficar e com certeza vai ser reconhecido ao longo do tempo tudo que foi feito naquela época e está aí até hoje. Paulo, você foi rememorando. Um jovem que saiu de Corumbá aos 14 anos para vir tentar a vida na capital. Faz uma carreira, trabalha, faz uma carreira de sucesso, chega a secretário de Fazenda. Foi o deputado estadual mais votado do PT quando se candidatou. Fez um mandato, não vou dizer brilhante, faz tanto tempo, mas foi um dos principais. Isso te credenciou para ser prefeito da tua cidade. Sai aos 14 anos. Com quantos anos você voltou para ser prefeito? Eu fui prefeito em 2012, né? Então eu voltei com 49 anos para ser prefeito. Qual a sensação de... Mariano, essa é uma decisão, né, que eu também sou um cara que ouço, mas quando enxergo algo que eu tenho que fazer, mesmo que as pessoas falem, mas foi uma decisão até aquele momento difícil, né, porque eu estava no meio do meu segundo mandato, um mandato aí com condições até que depois ser candidato a federal, mas eu tinha esse sonho também de governar a minha cidade. E foi muito bom, né? Porque foi uma experiência fantástica. Eu sempre digo que o cargo de prefeito, né, se você se empenhar, ele te prepara para qualquer função. Porque o cargo de prefeito, você é como se fosse um síndico. O prefeito é a figura mais próxima ali da população da cidade, porque o governador é mais distante,
presidente da República nem se fala. Então ali você tem que conhecer de saúde, educação, de segurança, de orçamento. Então assim, a gente fez uma gestão inovadora, né? Com muitas mudanças. Eu sei que isso causa impacto, é meu estilo, né? Eu tenho coragem de inovar. Isso, às vezes, você paga um preço, né? Contraria muitos interesses. Contraria. Eu tenho certeza que eu contrariei interesses, né? Porque você pode falar, Mariana, eu fui prefeito 4 anos. E aí, quando vão falar algo da minha gestão, mas o Paulo Duarte fechou a Feira Brasil-Bolívia. A feirinha, na feirinha ilegal, que estava há 20 anos lá, vendia de tudo, né? Contrabando, droga, abortivo. Tinha a recomendação do Ministério Público que tinha que desativar. E eu segui e fiz aquilo em 3, 4 meses. Você imagine, o negócio estava há 20 anos lá, quanta gente ganhava dinheiro com aquilo, quantos interesses tinha ali, e em 4 meses acabou. E nunca mais voltou. Se eu tivesse errado, voltaria. Aquilo fortaleceu o comércio local, porque você tinha um lugar. Quando fala feirinha, é só maneira de falar. Não vendia batata, chuchu, vendia de tudo. Era eletroeletrônico. Eletrônico. O comércio falido que nós tínhamos. Então, eu segui o correto, né? Claro que aquilo me deu desgaste do ponto de vista político, que usaram contra mim. Mas você perguntar bem, você se arrepende? Não, porque eu fiz o correto. Então, até que isso tem foi em 2013, tem 10 anos que desativou e nunca mais voltou, porque não pode. Agora, tem que faltar alguém com coragem para fazer o correto. E foi o que nós fizemos, né? Eu sempre tive, assim, uma coisa... Acho que Corumbá, uma cidade do ponto de vista turístico muito importante, tem que fortalecer isso, né? E não como somente um turismo de pesca extrativa. Hoje já está diferente, hoje não tiram quase peixe do rio, mas na época também eu combati muito isso, né? Tinha um festival de pesca, que a pessoa fica lá, centenas de pessoas pescando e tal. Eu achava que não era a visão que devia ter de Corumbá. Eu troquei aquilo, por exemplo, pelo Pantanal Extremo, que foi um evento de esporte de aventura, que apareceu no Globo Esporte espetacular, deu uma visibilidade muito grande para a cidade. Mas eu enfrentei uma coisa assim, eu acho que Corumbá não pode ser reconhecido somente como turismo de pesca, tem muito mais coisas lá. Então eu fiz alguns debates, que reconheço, polêmicos, né? Mas assim, eu tive muito prazer, né, de ser prefeito da minha cidade, de ter voltado para a cidade, de administrar a cidade. Isso me deu uma satisfação muito grande, né, um aprendizado. Eu aprendi muito sendo prefeito de Corumbá, e até hoje isso é uma referência também na minha vida, no meu currículo. E feliz, né? Você fala, pô, menino, jogar bola descalço na rua sem asfalto, estudante de escola pública. Deixou a unha em muitos tocos, muito paralelepípedo. Chutei muito toco, voltar a ser prefeito da cidade. Então isso é uma coisa que eu tenho uma satisfação muito grande, né, de ter sido prefeito da minha cidade, e tenho boas recordações disso. São 8h04. Diga, Mariana. Eu não queria interromper, que estava muito bom o papo, mas tem muita mensagem aqui no YouTube. Eu vou dar uma resumida aqui, vamos lá. Valnici Minati, bom dia. Kelly Costa, bom dia, presidente. Bom dia, dona Kelly. Kelly Costa de novo. Paulo foi um grande secretário do governo Zeca. Hélio de Lima, parabéns, Mariano, por dialogar com Paulo Duarte. Excelente profissional preparado Professor para o retorno Hélio à Assembleia. Marlon Leal, Paulo Duarte, a Assembleia está esperando sua posse. Valquíria, sou fã dos dois, bom dia. Alex, bom dia, excelente entrevista. Aline, bom dia. Ia do Nilo, que é a única pessoa que falou do meu nome, parceiro de lutas e conquistas. PSB muito bem representado. Bom dia, Paulo, Mariano e Mariana. Parece uma sertaneja, Mariana e Mariana. 8h05. Deputado, nós vamos para um rápido break, aí vamos voltar para falar do novo desafio que nos espera para 2024, que você assume na direção do PSB. Pode ser? Claro, com certeza. Então vamos a um rápido break e voltamos já já.
Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia 106! A Central Única dos Trabalhadores CUT é uma organização sindical nacional que nasceu da luta dos trabalhadores por seus direitos. Sua principal missão é defender os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. A CUT é responsável pela elaboração de leis que garantem direitos do trabalhador e a valorização do salário mínimo. Trabalhador, filie-se à CUT. Entre em contato pelo telefone 67 3325 9406. 3325-8378. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. O Sindicargas MS, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso do Sul. Sob a liderança do presidente Gilmar Ribeiro, o sindicato passou por uma modernização completa e estabeleceu inúmeros convênios e parcerias em benefício dos seus associados. Faça parte do sindicato, que se preocupa com o bem-estar e os direitos dos motoristas e profissionais do setor de transportes. WhatsApp 992340786 ou 3028-4403. Esta é a sua ZYT 607, canal 292, Rádio Nova Atalaia 106.3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Você, trabalhador do setor de transportes rodoviários em Campo Grande, MS, associe-se agora. O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Campo Grande, junto ao seu presidente, William Alves da Silva, está pronto para atender e auxiliar os seus associados em diversas áreas, proporcionando tranquilidade e benefícios exclusivos. Entre em contato pelo telefone 3029-0354. Para mais informações, ligue 3029-0354. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, tem 106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua Nova 106 FM. E aí, tá andando por aí sem carteira de habilitação? Não corra risco. Venha para a Autoescola Piloto. Primeira habilitação categoria AB. Adição de categoria, renovação de CNH, centro teórico próprio e muito mais. Centro de Formação de Condutores Piloto. Avenida Conde de Boa Vista, 854 no bairro Tijuca. Fone 3324-3348. WhatsApp 99276-5281. Autoescola Piloto. Aí é só andar tranquilo. Junte-se a nós e faça parte da luta pela valorização dos profissionais da área da Seguridade Social. O Sintes, de Mato Grosso do Sul, está aqui para oferecer proteção de direitos, formação política e representação democrática. Através do sindicato, os profissionais têm acesso e assessoria jurídica e acolhimento em casos de saúde do trabalhador. Associe-se hoje mesmo e faça a diferença na sua carreira. Sintes, de Mato Grosso do Sul. Meu amigo, minha amiga, você não vai mais se preocupar com o seu consumo de energia. A Langer Energia Solar está pronta para solucionar de vez a sua economia, residencial, empresarial ou rural. Temos linha de crédito para financiamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros. Fale conosco e agende seu horário com o Francial no telefone 996-35-1343. Venha para a Langer Energia Solar. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 8h10. A mais ouvida da região. Nova 106 FM. 8 horas 10 minutos na Cidade Morena. Você está sintonizado no canal ZYT 607, canal 262, frequência 106,3. São 8 horas 10 minutos. Estamos nos estúdios aqui com Paulo Duarte, ex-deputado estadual, ex-secretário de Fazenda, esse negócio de ex fica muito chato. Atualmente, num novo desafio. Paulo, agora como é que é? Você é um gestor nato, foi gestor da Fazenda, gestor na Prefeitura. Como que é o desafio de presidir um partido com uma tarefa de
recolocar o PSB novamente no cenário político? Você assumiu recentemente a presidência do PSB e, obviamente, deve ter uma tarefa dada pela Nacional, com reconstrução, participação. Como que está esse debate? Mariana, é um grande e belo desafio, né? O PSB, né, é um partido hoje, né, que ocupa a vice-presidência da República com o ex-governador Geraldo Alckmin, né, ministros importantes, né, como Flávio Dino, como Márcio França, então, e o próprio Alckmin também é ministro, né, Desenvolvimento Econômico e Social também. Assim, eu quando assumi, né, foi na transição da saída do Ricardo Ayash, né, tivemos em Brasília o Ricardo, junto com o Carlão, que é presidente municipal aqui em Campo Grande, conversando com o Carlos Siqueira, né? Até pra gente, eu queria entender o que é que eles queriam também, o que a direção nacional queria, né? Então, assim, qual que é o grande desafio, né? PSB tem um tamanho nacional hoje e que esse tamanho também venha para cá, para o Mato Grosso do Sul, né? Hoje nós temos apenas um prefeito, o prefeito Josmael de Bonito, e 21 vereadores e vereadoras. Então a missão, né, é, no mínimo, dobrar o número de vereadores, digo no mínimo, eu acho que a gente vai conseguir mais, mas no mínimo dobrar esse número de vereadores e vereadoras, né, crescer muito em relação ao número de prefeitos, e também vice-prefeitos, nós não temos hoje, então nós estamos construindo em Campo Grande, nas 78 cidades do interior, chapas de vereadores, vereadoras, onde tem condição de disputar a prefeitura, vamos fazer aliança de repente para ser vice. Então eu tenho esse trabalho aí pela frente junto com a equipe, né, que nós montamos aqui na nossa direção estadual, né. Tenho viajado muito, porque eu acho que também você não faz isso, esse trabalho sentado numa cadeira na sede do partido recebendo pessoas, você tem que andar. Então, eu tenho andado, né? Vou dar alguns exemplos aqui, andado de qualquer lugar mesmo, né? Recentemente tive, por exemplo, em Japorã. Nós temos lá quase metade da população são de indígenas, né? Os povos originários. Fui lá, por exemplo, conversei com o prefeito Paulão, vamos apoiar o candidato dele lá e fizemos uma chapa, montar uma chapa só de indígenas. Japorã. Com a perspectiva aí de fazer pelo menos 2 vereadores e vereadoras. Então, né, eu estou fazendo assim, tem nas cidades menores, né, nas cidades maiores já tive dialogando sobre o partido, né, aqui em Campo Grande com o vereador Carlão, as principais cidades, né? Quarta-feira agora tem uma reunião, acabou de chegar no Zap aqui no intervalo, até eu olhei confirmando a reunião, que a gente vai falar sobre Três Lagoas, né? Com o pré-candidato que devemos apoiar em Três Lagoas. Já estive em Dourados conversando com o vereador Maurício, Ponta Porã, estamos organizando o time lá. Corumbá, que é a minha cidade, nós vamos disputar a eleição lá, provavelmente com um candidato ou candidata do PSB. Estive recentemente em Paranaíba, conversando com aquela figuraça, meu amigo, o prefeito Valdomiro. Tive semana passada também, estive em Mundo Novo, né, com o prefeito Valdomiro, e tive em Paranaíba com o prefeito Maico, que se filiou recentemente ao PSDB. Devemos fazer uma parceria. Temos lá em Paranaíba o professor Valber, doutor Valber, que foi candidato a deputado na minha chapa, teve mais de 9 mil votos, uma liderança importante lá de Paranaíba, que vai ter uma presença importante aqui no ano que vem. Miranda, tivemos recentemente também com o prefeito Fabinho, vamos ter lá também em Miranda, que tem uma população muito forte indígena, de chapa de vereadores no PSB. E o que eu tenho sentido, Mariano, primeiro que, né, eu já estou aí nessa estrada há algum tempo, conheço muita gente, né, tenho uma história dentro da vida pública e política, então isso facilita o diálogo. Mas o PSB hoje é um partido que tem atraído as pessoas, né, porque
por essa visibilidade e força nacional. O partido tem uma história muito grande, né? Se olhar para a história do PSB neste país aí ao longo do tempo, né? É um partido atuante que tem parlamentares em nível federal aí extremamente atuantes. Temos agora a Tabata, que é pré-candidata a prefeita de São Paulo, deputada federal. Então, assim, a receptividade tem sido muito boa. Então, a gente tem construído aí grandes parcerias e a gente cresce, né, com parcerias. Eu tenho dito a toda a nossa equipe, aos companheiros e companheiras que estão dentro do partido, que a gente precisa crescer e buscar onde não conseguimos disputar a prefeitura, tentar ser vice, onde é possível ser candidato. Não vamos entrar em loucura, né? E vamos crescer. Crescer com segurança. Com segurança, né? Com parcerias. Eu tenho dialogado muito, né? Com presidentes de partidos. Estive nesse final de semana, eu conversei longamente com o presidente do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja, de algumas parcerias que estamos fazendo em algumas cidades, como lideranças de outros partidos também. E assim, eu estou muito animado com a perspectiva, o meu compromisso com o Carlos Siqueira, que é um grande presidente, que é o presidente nacional do PSB, é de a gente ter esses números do ano que vem, de dobrar o número de vereadores, aumentar o número de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e prefeitas, já vislumbrando, né, lá na frente, ter uma chapa muito forte do estadual e federal, fazer deputado federal do PSB, fazer pelo menos 2 ou 3 deputados estaduais, né? Mas para isso, né, você não pode pular etapa. Para fortalecer o partido, nós precisamos crescer. Antes de 2026 tem 2024 no meio. Não tem como pular. Então agora o foco é esse, né? E a gente tem, como eu disse, eu vou andar todo o estado, tenho feito isso toda semana praticamente, né? Ido ao interior do estado e também cuidando aqui de Campo Grande. Aqui em Campo Grande, por exemplo, né, que nós temos hoje o nosso presidente da Câmara e presidente do PSB em Campo Grande, vereador Carlão, e já temos aí a garantia de ter a vinda do Tabosa, né, que na janela partidária já fez esse compromisso conosco, vai se filiar ao PSB, né? Então, de cara, já estão dobrando o número de vereadores aqui, aqui em Campo Grande, né? Isso já tem. E com perspectiva aí de crescer essa chapa, tem projetos aí, né? O Carlão mantém aí a sua posição como pré-candidato a prefeito da capital, um nome forte, um nome importante, um cara que tem um trabalho muito forte aí como presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, mas tem um trabalho também como vereador de longa data. E assim nós estamos buscando, né, como eu disse, Mariano, crescimento de forma sustentável, não adianta, sabe? E também não é corrida louca para filiar pessoas, você tem que ter compromisso com o partido também, né? Porque também e a gente tem buscado muito isso, né? Dito para as pessoas, o PSB não é partido de aluguel, né? A pessoa vai lá, se filia, se elege às vezes, depois vai caçar outro rumo. Não, nós temos que buscar quem tenha compromisso de fazer o partido crescer com perspectiva de 2024 e 2026. Então, é essa a nossa lógica, não é uma corrida louca para filiar todo mundo, né? É que o partido, nós temos alguns compromissos, nós temos as nossas metas, né? Tem aquilo que o partido defende, né? Tem pessoas que defendem as bandeiras do partido também. É um partido plural, aberto, nós não temos preconceito contra ninguém, né? Então todo mundo é bem-vindo. O que precisa é a gente ter essa visão de construção partidária muito forte, né? E com certeza o PSB vai ser um partido muito forte no Mato Grosso do Sul. Ô Paulo, nessas viagens suas, como é que está o debate político? Porque até antes da eleição, ou pelo menos até depois, ainda tem as posições, e eu faço política também há muito tempo, eu nunca tinha visto uma polarização tão violenta como a que houve nesse último período. Tem melhorado o debate? Tem sido mais, Mariano, mais democrático? Assim, você foi presidente de partido, como eu também, né? Tem uma experiência política. Assim, essa fase, ela vai passar. Porque assim, você falou do meu mandato como deputado. Eu fui deputado estadual e eu fui um opositor aguerrido à época ao governador André Putinelli. Mas eu nunca
ofendi, nunca xinguei, nunca apelei para baixaria. Então, eu tenho uma ótima relação com o ex-governador André Pitinelli. Sempre me respeitou como eu respeitei, mas fazia oposição, né, dura, mas com respeito. E isso, essa fase, as pessoas xingarem, você vê hoje, gente que você nunca ouviu falar. Assim, quantas pessoas se elegeram em 2018 e também agora, que você nunca ouviu falar, que a única coisa que faz é xingar, né? E uma outra coisa também que precisa passar o debate. Você pode ver que a política, o ambiente político, ele acaba sendo contaminado por pautas, né, moralistas, falsos moralistas, né, porque hipócritas às vezes, quando na verdade política, se você é um cara experiente, você debate saúde, educação, segurança. Agora você começa a fazer um debate moralista e você vê o que tem gente, né, que fala aí no Brasil, defensor da família, e você vê quantas pessoas que fizeram depois, né, a hipocrisia, porque esse debate, né, tem problema ser feito na política, mas tem um ambiente mais correto de se fazer, digamos assim, que é nas famílias, nos templos religiosos, e aí mudou. Aí você tem um cara que a pauta dele é moral. Ele aponta o dedo contra todo mundo, você não presta, né? Reduz as pessoas, porque assim, outra coisa, rotular. Hoje em dia, você é esquerda, você é direita, você é... Rapaz, hoje, né, você tem que estar... eu tenho uma visão de mundo progressista, né? Eu acompanho a evolução das coisas. Agora, ser rotulado, né? Se você é esquerda, se é direita, o bom e o mal. Mas, se você parar para pensar, com tudo que acontece, eu aprendo muito, né? Com os meus erros e com o erro dos outros. Você hoje tem que... Eu sou um cara que aprendi muito ao longo desse tempo, né, a respeitar a experiência das pessoas, independentemente de partido. Então eu acho que esse debate que eu tenho feito nessas viagens, assim, a gente superar essa fase. Eu me dou bem com quem votou em Lula, em Bolsonaro, não tem problema nenhum. Eu tenho que respeitar o pensamento de cada um, não tem que reduzir as pessoas. Você é esquerda, você é lulista, você é bolsonarista, né? Ora, eu sou do PSB. Agora, eu não sou obrigado a concordar com tudo que o governo faz. Respeitoso. Recentemente, eu até publiquei na minha rede social, eu lamentei a saída, por exemplo, da Ana Moser. Eu lamentei, necessário para a composição. Agora eu lamentei. Trocar uma referência como a Ana Moser por um Fufuca da vida, não tem cabimento. Agora, é uma crítica pontual. O que não pode, assim, você ter essa coisa que está hoje, né, ofensiva, raivosa. Eu me lembro, assim, a gente fazia debate contundente na Assembleia, mas acabou o debate, a vida segue. Hoje não, você parece que é inimigo, né? Você xinga, você ataca, mas eu acho que são fases, né? A política como a vida tem fases. Eu acho que essa fase ela vai reduzir e as pessoas vão ver o seguinte: eu tenho que eleger pessoas que vão me representar, que vão tratar de temas que vão interferir diretamente na minha vida, na qualidade de vida, na saúde, na educação, na segurança. Eu vou eleger alguém para fazer pautas somente moralistas. Para cuidar da minha vida. Cuidar da minha vida. Eu, por exemplo, dos meus filhos, quem cuidou foi eu, foi a mãe dos meus filhos. Eu não admito que político nenhum diga o que meu filho pode ver ou não. Quem diz sou eu, sou pai. Quem diz é a mãe dele. Então, assim, que nem teve no passado debate, essa música pode, na escola essa música não pode. Não, isso é um debate que não é na Assembleia Legislativa, esse debate é nas escolas, com os pais, com a comunidade escolar. O que é isso? Agora a política virou um palco de falso moralista, de hipócritas. Porque vamos ver, olha o que aconteceu no Brasil. O defensor da família, você vê o que o cara fez? Não vou citar nome, mas você vê, né? Os caras, o defensor da família, você vê o cara tá acusado de pedofilia, de um monte de coisa. Então, vamos parar com isso. Então, eu assim, como eu sou um cara da paz, eu tenho feito muito isso. E o PSB é um partido, eu não quero saber se o cara votou no Lula, no Bolsonaro. Se ele quer vir, venha. Venha. Nós temos uma
algumas premissas dentro do nosso partido que a gente quer buscar que as pessoas sigam. Se concordarem, venham conosco. Acho que precisa um pouco de paz, né? Todo mundo acho que está já encheu a paciência, para não dizer outra palavra, essa guerra permanente. Eu não tenho problema nenhum, Mariana, discordar de você e você de mim. Eu só tenho que respeitar. Quer dizer, o segredo da vida, da convivência, é respeitar as diferenças. Eu costumo dizer que meu direito termina quando começa o seu. Se respeitar esse limite, tá certo. E nós somos diferentes, cara. Tá aqui, ó. Cada um, ninguém tem a digital igual do outro, todo mundo é diferente um do outro. É só respeitar. Sim, eu sempre dou exemplo. Rapaz, quando no meu segundo mandato, o que eu discutia, brigava no primeiro mandato, com o Eduardo Rocha. Rapaz, ele bufava, ele entrava, ele defendia o governo da André. Rapaz, eu sou um grande amigo do Eduardo Rocha. Nunca tive... Mas discordava ali, qual que é o problema? Mas agora parece que não, né? Você quer separar em guetos, pessoas assim, rotuladas, e aí sim, aí alguém fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eu sou defensor da família, logo ele não é defensor da... Né? 8 horas e 27 minutos, estamos caminhando para o final desse bate-papo. Última pergunta para você discorrer. O PSB vai ter uma política de aliança. Como é que está essa parceria com o governo Riedel? Caminha junto, parcerias fortes? Nós tivemos né, dentro do arco de alianças de apoio ao governador Riedel, fazemos parte desse arco de alianças. Estamos construindo né, para o ano que vem uma política plural, né? Temos lugares em que a gente vai caminhar com o PSDB e vice-versa. Tem lugares que nós vamos caminhar. Outro dia teve uma conversa sobre Glória Dourados, por exemplo. Né? Talvez lá caminhemos com o PT. Né? Tem lugares que podemos caminhar com o PP. Então, assim, o que a gente vai buscar né, é através dessa política de alianças o crescimento do nosso partido, né, essa missão que me foi dada pelo presidente nacional, Carlos Siqueira. Acho que há um ambiente propício para isso e eu sou um cara de diálogo. Né? Tenho minhas posições, defendo às vezes com firmeza, mas respeito. Quem pensa diferente de mim, não fico xingando, atacando, agredindo ninguém, não é meu estilo de fazer política. Mas assim, eu acho que... Agora, eu te dei um exemplo, né, Mariana? Assim, você fazer parte da base, apoiar, não te impede de você eventualmente discordar, né? Porque hoje, assim, não, aí o cara vira ídolo, né? É seguidor, é fanático, né? O cara me perguntou, mas Paulo, você é presidente do PSB, o PSB é vice-presidente do Lula, como é que você critica uma decisão dessa da ministra que saiu da Ana? Eu falei, porque eu tenho direito de fazer isso, né? Eu tive como presidente na semana passada os Carlos Siqueiros em Brasília e comentei com ele isso. Falei, cara, eu sei que tem os motivos. Agora, sabe, tem coisas assim que é difícil engolir, né? Eu conheci até me desculpe repetir esse assunto, mas assim, é que eu conheci pessoalmente a Ana Moser quando eu fui prefeito de Corumbá. Cara, essa mulher é preparadíssima, ela é qualificada, ela está num outro patamar, né, de conhecimento do esporte como fator de inclusão social, estava fazendo um belo trabalho, né? Doeu muito, né? Ver, né? Sai Ana Moser e entra a Fufuca. Se fosse pelo menos um nome... Não, eu nem sei quem que é, mas é que nem você tirar Pelé e botar um perna de pau que nunca jogou bola. Quer dizer, pô, como é que você faz uma substituição dessa? Sai Pelé, entra o perna de pau, né? Mas enfim, tem um problema. O governo teve as razões de fazer isso, eu tenho respeito. Eu só expressei a sua opinião. Inclusive em homenagem à grande Ana Moser. Só isso, né? Então, acho que é assim, a gente tem essa liberdade. O debate é livre. É isso. 8 horas 30 minutos. Deputado, eu quero agradecer imensamente a gentileza sua de vir aqui, agradecer a sua assessoria, a Eliette, a Kelly, o pessoal que fiquei no pé deles. Tal. Mas, enfim, quero te agradecer a gentileza e deixar a 106 à sua disposição. Qualquer notícia que tiver, só encaminhar para a gente publica no site. Nós
queremos fazer parte desse debate para 2024, 2026. Nós estamos aqui de portas abertas. Bom, Mariana, eu que agradeço, né, a você de me receber aqui, a você e a Mariana nos estúdios da 106. É um prazer estar aqui. O rádio tem um poder muito grande, é um veículo de comunicação que não foi nem será atingido pela tecnologia, nada como rádio, nada como uma entrevista ao vivo. Eu acho que isso é um momento importante. Eu que agradeço a oportunidade. Pode ter certeza que vamos conversar outras vezes. Aí a gente tem um caminho aí. Eu estou muito animado, né, com esse desafio da reconstrução, da organização do PSB aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos fazer isso com, logicamente, não só eu, mas toda a equipe de homens e mulheres que estão me ajudando dentro do partido, na direção do partido, os filiados. E é uma grande missão e eu não esperava, né, mas aconteceu, e eu vou me empenhar muito, né, para que o PSB aí seja um partido muito forte aqui em Mato Grosso do Sul. E para isso eu preciso, né, contar com toda a militância, com toda a direção partidária. Então, desejar sucesso a você aqui, né, em mais uma área que você está atuando agora, né, na comunicação, e você tem bagagem suficiente para isso, né. Desejar sucesso aqui na 106. Vocês estão há pouco tempo aqui, né, alguns meses nesse desafio, mas sucesso a vocês, a 106 aí, que possa ter longos anos aí de muito sucesso, de muita audiência. Muito obrigado a quem nos viu, nos ouviu aqui na 106. Uma semana aí de muito trabalho, uma semana de paz a todo mundo. Que Deus abençoe essa caminhada, abençoe o Mato Grosso do Sul, abençoe o Brasil. Hoje um dia de triste lembrança, né, do 11 de setembro. Falou muito aqui de raiva, de ódio, né, onde que acaba chegando a raiva e do ódio, né. Hoje é o 11 de setembro, uma data trágica, né, e que nos ensina também, né, para onde a irracionalidade, o ódio acaba levando as pessoas, né, que seja também de reflexão para todos nós. Muito obrigado, Mariano, muito obrigado aos ouvintes e uma boa semana a todos nós. Obrigado, 8h33, nós voltamos amanhã com uma nova entrevista. Quem é que vem amanhã, Mariana? É o vereador Valdir Gomes. Valdir Gomes, grande Valdir Gomes amanhã. Meu amigo Valdir Gomes. Obrigado, gente, até amanhã, fiquem com Deus. Até amanhã. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. Veda Filtros, distribuindo qualidade.